tenham a oportunidade de compartilhar com outras pessoas, porque a experiência que tem sido vivida por nossa querida irmã Mara de Giacomo. Irmã Mara de Giacomo, e daqui a pouquinho eu vou chamá-la até aqui à frente, mas a irmã Mara de Giacomo é de longas datas, ainda era muito novinha na fé, no começo dos anos 90, quando ela entregou sua vida a Jesus e estava enamorada do seu amor, na época apenas Marcos de Giacomo. E então os irmãos já me ouviram falar deles aqui, porque o Senhor chamou, e estamos num tempo de missões, e o Senhor chamou o irmão Marcos e a irmã Mara. Naquele tempo parecia ser só um chamado do Marcos. O Marcos deixou a sua função na TV Mirante da nossa cidade e foi para Recife para se preparar. Mas antes disso, eles se casaram e eu tive o privilégio de celebrar o casamento deles. Depois, eu tive o privilégio de estar presente em Recife no tempo da ordenação. Como servos do Senhor e abraçados com a missão que o Senhor deu a eles, eles foram pastorear aonde Deus os enviou. No estado do Alagoas, depois retornando para o estado de Pernambuco e em Recife. Mas há cerca de 20 dias, o pastor Marcos, que já era pastor há quase 28 anos, 27, 25 anos já era pastor, estava aí com a sua celebração de prata no ministério. O Senhor Deus o chamou para a eternidade e nós vamos acompanhar o testemunho. Eu quero convidar a irmã Mara para vir até aqui à frente. A irmã Mara enfrentou junto com o seu esposo a atitude da igreja de lá de Recife, que ela vai mencionar também daqui a pouco. Que atitude preciosa que esta igreja tem tido com este casal do Senhor. Nós louvamos a Deus e eu sei que vai edificar a sua vida. Mas se você tem alguém, inclusive que não conhece Jesus, chame para a sala, chame para perto do telefone, porque eu sei que Deus vai tocar o seu coração hoje à noite, de modo tão especial. Quero convidar você a que nós oremos nesse momento. Quero orar pela vida de irmã Mara, para que o Senhor a use compartilhando o seu testemunho nesta noite. Ó bendito Deus, querido Senhor, nós te louvamos porque Tu és soberano, Deus, acima de todas as coisas. Na Tua soberania, o Senhor chamou, preparou, tem usado tremendamente e continuará usando a vida de irmã Mara aqui hoje. Ó Deus, muito obrigado. E nós queremos apresentar a vida da Tua filha e pedir que nas mãos do Senhor e pelo poder do Teu Espírito Santo, Tua serva seja mais uma vez um instrumento do Senhor para tocar os nossos corações com o propósito do Senhor e a atitude amadurecida na vida cristã, porque o Senhor é o nosso Deus. Abençoa a irmã Mara. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Deus abençoe a irmã Mara. A graça e a paz do nosso bom Deus, amém. Trago um grande abraço da PIB de Beberibe, lá do Recife, igreja, como o pastor bem falou, nesse momento de profunda dor que passei. Todos nós temos tido muitas perdas, na nossa igreja, inclusive, foram muitas perdas, porque é um tempo que nós não sabíamos. Fomos todos pegos de surpresa. E aprove ao Senhor levar aquele que é o meu amor eterno. Como bem o pastor Jedaías falou, ele acompanhou o namoro, ele acompanhou quando eu me converti, ele acompanhou quando Deus chamou meu marido, com 3 meses de casados, ele teve o chamado, e eu ainda era uma nova crente, 2 anos apenas, quase 3 anos, eu estava na sala de novos crentes ainda, e eu disse, a gente vai viver de quê? Você está louco?
A gente faz tudo aqui na igreja. Você toca, você participa, a gente evangeliza, porque o Senhor sempre usou as nossas vidas. A gente levava pessoas para a igreja, todos os cultos, e eles diziam: Mara, Deus falou comigo, Deus está me chamando. Várias foram as vezes que fomos ao gabinete do pastor, porque isso gerou uma crise no nosso casamento com 3 meses, porque eu não entendia, eu não tinha maturidade suficiente para entender aquele chamado naquela dimensão da grande responsabilidade, porque eu via isso na vida do pastor Gedaías e outros pastores que nos acompanharam. E eu me sentia uma menina, e eu tinha na época 24 anos, e ele 25. Então, a gente entrou nesse conflito até que Deus falou comigo depois de 3 anos. Deus não se atrasa. Deus não erra. Essas são sempre as palavras do meu amor. E agora, em Recife, enfrentando a Covid, na igreja, cultos online, cultos presenciais, e agora voltou, está o mesmo sistema, que isso está em todo o Brasil. Ele passou por muita dificuldade de saúde desde 2009. Em 2009, ele teve uma embolia pulmonar. Nós estávamos no sertão de Alagoas, em Mata Grande, num trabalho missionário, junto com a Igreja Batista do Farol e a Junta de Missões de Richmond. Eles estavam nos ajudando, nós estávamos sendo missionários ali naquele trabalho. E não tínhamos nem 3 anos, quando do nada ele teve uma embolia. Irmãos, do nada. Ele estava bem de saúde, ele estava fazendo exercícios, ele estava muito bem. Ele teve um problema que só fomos descobrir aqui em 2017. Por que ele teve essa embolia? Em 2017, ele foi diagnosticado com a síndrome de burnout. E essa síndrome ela pode causar vários problemas físicos, até a morte, como a embolia que ele teve. Ele teve um problema de coração, ficou 5 dias na UTI, e os médicos tratando somente os sintomas, sem descobrir o que era. Graças a Deus, em 2017 foi descoberto, ele foi tratado, ficamos 1 ano de licença da igreja, a igreja nos abraçou, nos apoiou. Ele, pastor Gedaías, conhece muito bem, isso é o pior castigo da vida, ficar parado para um pastor que ama a obra, que se dedica. O pastor Gedaías sabe muito bem o que eu estou falando. Mas Deus disse que tinha que parar. E eu fui uma das que eu falei: amor, lá em Eclesiastes 3, não diz há tempo de abraçar e deixar de abraçar. Então agora é a hora da gente se recolher. E Deus foi meio que nos preparando, né? Ele sobreviveu à embolia em 2009. Eu orei muito ao Senhor, eu vi ele morrer. Vocês já viram uma pessoa resistir a 24 horas com uma embolia pulmonar? É milagre. Foi o tempo para nós chegarmos até Maceió, onde ele teve todo o atendimento. E eu lembro que eu o vi morrer nesse processo. E eu orei muito ao Senhor. Eu peguei na mão dele e pedi: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não quero ser viúva. Senhor, tem misericórdia da nossa igreja. Eu não tinha nem 3 anos de trabalho. Tem misericórdia, Senhor. E ele voltou. Ele depois falou para mim: amor, eu vi como se eu estivesse saindo do meu corpo. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu falei que ele estava praticamente morto ali, e eu clamei muito ao Senhor. E agora, isso foi há 12 anos atrás, e agora, quando pegamos a Covid, eu tinha muito medo, não pela morte, irmãos, porque nós, como cristãos, sabemos que a nossa pátria é nos céus, amém? Ele sempre pregou isso, a vida toda. Nos últimos cultos mesmo, ele tinha falado muito. Às vezes eu pergunto: quem quer ir para o céu? Ele levantava a mão: eu estou pronto, Senhor, agora, me leva. E eu, às vezes, eu já ficava preparada ali naquele culto, eu sempre sento na frente, é hoje que Deus vai levar ele. É hoje. Já me preparava para ir socorrê-lo, né? E ele falava isso com muita alegria: o céu é o melhor. A gente prega o céu. Se Deus chamar, eis-me aqui, Senhor. Isso muito antes da Covid. Então, quando fomos diagnosticados, ele teve os sintomas primeiro no dia 16 de janeiro. Foi um sábado. Já no domingo ele não pôde ir à igreja. Eu ainda fui
porque eu não amanheci com sintoma e também não sabia o que era. Era a garganta inflamada, uma moleza leve ainda. Eu digo, deve ser uma gripe. E aí eu fui, falei aos irmãos que ele estava assim, eu ia ver como ia se portar, qualquer coisa também eu ia me isolar, até a gente fazer o teste. No 4º dia de sintomas que foram aparecendo nele e em mim, nós testamos positivo. E sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? Ai, meu marido, você é maravilhoso, eu não paro de ver a alegria dele. Porque um pastor de evangelismo e missões da nossa igreja já estava com a Covid, já estava isolado com a família, ele e 2 filhos. E ele, vamos na casa do pastor agora, dizer que estamos juntos com ele na Covid. E com a maior alegria, eu ficava assim, amor, é Covid, você é grupo de risco. Em abril, ele teve uma tromboflebite, irmãos, que evoluiu para uma trombose na perna. A médica dizia, Mara, ele é uma caixinha de surpresa. Então eu dormia com o olho aberto, outro fechado, orando por ele, clamando, Senhor, tem misericórdia, porque o que nós estamos vivendo, a igreja como um todo. Então ele chegou na porta do pastor, lá da casa, o pastor estava com 38 de febre, ele já estava uma semana na nossa frente, mais jovem do que a gente, e ele falou, pastor, somos covideiros, estamos juntos, pastor. Nós vamos vencer, pastor. E aí a esposa do pastor, ela é mais jovem ainda, ela já estava com 5 dias, mas ela estava muito bem. Aí ela falou, pastor, eu quero comprar pão, posso ir com o senhor no carro? A gente está mesmo com Covid. Olha, é coisa assim que não dá para explicar essa alegria dele. E aí, ao longo de 10 dias, que as pessoas falam no 10º dia, é que realmente ou você vai começar a cura, ou você vai piorar. E aí, tanto eu como ele ficamos muito mal. E uma situação muito difícil, porque nos isolamos em casa, não tivemos filhos. A igreja ia na janela, a gente mora na casa pastoral, deixar comida para nós, para a gente puxar com um balde a comida. Só que nem eu e nem ele tínhamos forças até. Essa doença, irmãos, ela não deixa você fraco. Ela não deixa você sem força, ela tira a sua vida. Eu acordava com ele e eu não conseguia me levantar. É como eu preciso, não é que você está fraco, você não tem força nenhuma, você não consegue. E tanto eu e ele na mesma situação. Até eu cheguei a falar, meu amor, vamos nos internar, porque somos um casal, ninguém pode chegar perto, a gente está nessa situação, a gente chega lá, interna a gente, por favor, para cuidar. Mas ele dizia, Mara, Deus está no controle. Mara, quem cuida de nós é Deus. Ele pregava às vezes e dizia, irmãos, se eu for atingido com uma bala perdida na minha cabeça, isso é permissão de Deus. Então os irmãos saibam que eu só vou morrer com essa permissão, com esse controle que Deus tem na minha vida. Tal era a convicção e a firmeza dele do céu e de fazer a obra de Deus. Todo mundo que conhece Marcos de Diabo, que conheceu, sabe do grande amor, da grande paixão. Mesmo doente, ao longo de 12 anos, foram várias doenças. E o burnout foi assim, ele chegou no nível máximo da doença, porque ele não sabia, só tratava os sintomas. Então, a gente passou por muitas dificuldades. E eu sempre louvei muito a Deus, porque o amor cresceu ainda mais entre nós. As pessoas diziam assim, Mara, você é forte. Mara, eu não sei como você consegue. Eu tive que fazer coisas que eu estou fazendo hoje, naquela época. Porque nós somos, porque ele está vivo, irmãos. Eu não consegui botar luto nas minhas redes sociais. Tem a minha foto e a dele lá. Momentos que a gente sempre viveu. Porque a nossa vida é nos céus. E ele, até o final, ele cuidou de mim. Porque eu vi ele piorando. Nós fomos, eu e ele, muito mal. Eu tentei me levantar para pegar o celular, para ligar para alguém vir nos socorrer, porque o vice-presidente da igreja já tinha se colocado à disposição, porque ele estava vendo a situação. Ele teve Covid no início da pandemia, mas vocês sabem que pode pegar de novo.
E aí eu liguei para ele estava socorrendo outro irmão, do outro lado da cidade, que estava com uma situação também. Ele, Mara, eu vou tentar fazer o que eu puder. Ligou para outra pessoa, só que ele estava saturando já 80. Eu estava muito mole, e eu clamei ao Senhor, Senhor, só tem eu. Eu sempre o socorri. E agora estamos 2 doentes. Me ajuda, Senhor, me dá forças para chegar até a cozinha e tomar um copo de leite. Que isso já era quase 10 horas da manhã e a gente não estava conseguindo sair da cama. E aí Deus me deu essa força. Eu tomei aquele copo de leite, irmãos, e eu não sei o que aconteceu. Eu fiquei como eu estou aqui, forte, com vigor. Aí eu voltei para o quarto, amor, eu vou te levar para o hospital, vamos. Vesti ele rápido, me troquei rápido. Ele, você está em condição? Tô, olha como é que eu estou. Botei dentro do carro, cheguei lá na emergência da Unimed, ele já estava saturando 70. E aí foi todo aquele processo de levar lá para uma pré-sala, balão de oxigênio, e eles deixaram eu ficar perto dele ainda, porque eu estava com a Covid também, eu estava com 38 de febre naquela hora, mas eu não sentia nada. Na hora, depois que a médica me examinou, que ela primeiro socorreram ele. E eu fui até ele, e eu lembro tanto da carinha dele. Ele sorria para mim, ele fazia assim, um sorriso largo, como dizendo, ele disse, Mara, está tudo bem. Mara, Deus está no controle. Quem cuida de nós, Mara, é Deus. Eu estava chorando, era como se, de alguma forma, com certeza, ele sentia que ele não ia sobreviver. E ele sabia, porque várias vezes na embolia mesmo, eu chorava muito. E quando ele pregava que queria que eu estou pronto, eu digo, eu estou pronto, Senhor, mas a minha mulher vai ficar chorando, né? É a única dificuldade que vai ter, mas eu estou pronto. Então eu sei que com certeza ele deve ter orado por mim, ele deve ter intercedido por mim. E ele entrou na UTI no 12º dia de Covid, numa quarta-feira, às 14 horas. E ele faleceu na quinta-feira, às 11 e pouquinha da manhã. Irmãos, receber essa notícia é a pior coisa. Quando eu já o deixei na UTI, eu já não tive mais paz. Porque a gente estava, todos estavam orando, todos estavam clamando em todos os grupos na igreja, em todo o Brasil, onde a gente tinha igreja falando, pedindo, e os irmãos diziam, Mara, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo, Deus é com vocês. Mas sabe o que é você não sentir paz? Pela primeira vez na vida, eu tive um silêncio de Deus. Pela primeira vez, todas as vezes que eu orei pela saúde, por problemas, por dificuldades, você sente aquele conforto, aquela resposta que você não sabe ainda nem o que vai ser, mas Deus está te dando essa paz, mas eu não sentia. Eu sentia um silêncio de Deus. E eu fui entender depois com a notícia do falecimento dele. Irmãos, eu e ele somos tão unidos que as pessoas não conseguem ver Marcos sem Mara e Mara sem o Marcos. A minha igreja, por causa da Covid, ele morreu 11 horas, ele foi enterrado às 3 horas, sem você poder chegar perto, sem você poder ver. O irmão da funerária era da nossa igreja, então ele permitiu que alguns irmãos fossem, claro que não muitos, permitiu que eu pudesse fazer uma homenagem para ele ali naquele momento do caixão. É a coisa mais triste, assim, humanamente falando. Eu sabia, era uma mistura de paz e de tristeza. Paz, porque eu sei que ele está no céu. Ele sempre pregou, o céu é o melhor. E nós, como crentes, precisamos crer dessa forma, irmãos. Alguns irmãos têm confiado mais nesta vida daqui. Eu fiquei, ele foi. E eu tenho entendido desde este dia que eu fiquei para um propósito. A missão continua. Deus levou Marcos. E Mara continua com Deus. E eu vou voltar para a minha igreja. Eu sou daqui de São Luís do Maranhão. Minha família toda daqui. Minha mãezinha deve estar assistindo nesse momento. E ela contava com a minha volta, porque é o natural para muitas pessoas. Eu não tenho familiares em Recife. Eu tinha meu marido. Eu tenho
uma família em Cristo. Eu tenho uma missão a cumprir. E eu disse: Senhor, eis-me aqui. E esse consolo de Deus é sobrenatural. A minha igreja, nesse momento do enterro, que é muito doloroso, porque você não pode ver, você tem que acreditar que a pessoa está ali dentro, se bem que o pastor auxiliar lá da nossa igreja falou: Mara, era ele mesmo, porque ele tinha 1,85 m e muito grande. E ele carregou o caixão também, esse pastor, e o peso era dele, Mara. Porque eu fiquei assim: será que é ele? Porque a gente não vê. É muito doloroso. Mas depois Deus falou comigo. Ele era tão alegre, ele era tão feliz, que Deus não permitiu que a gente o visse num caixão. Sabe como Enoque levou Elias? Foi o que aconteceu com o pastor Marcos. A gente teve o culto de gratidão no dia 31, domingo pela manhã, porque a igreja, nós precisávamos agradecer pela vida dele. Eu acordei, a minha igreja me abraçou. Eu estava com Covid no 12º dia, irmãos, com febre. Eu ainda continuei na quarentena, que até o 15º, e eu fiquei na casa desse casal, querida Marilane, querido Décio, ministros da igreja, servos do Senhor. Eles me colocaram no quarto deles. Ela é enfermeira, cuidou de mim o tempo inteiro, me dando chá, me dando suco. Isso na sexta, no sábado. Mas no domingo pela manhã, que ia ter o culto de gratidão, eu acordei sem forças, sem coragem de me vestir, de ir. E eu estava com Covid. Mas o Espírito Santo de Deus falou: levanta, vai. E tomei os cuidados, né? Mas a minha família, a igreja, estava me abraçando, estavam me acolhendo, porque a dor era coletiva, não era só minha. E eu pude testemunhar nesse dia a mensagem do pastor Marcos: amai a Deus, amai o próximo e fazei discípulos. Ele viveu assim. E eu tenho pedido isso para a minha igreja: amem a Deus, amem ao próximo e façam discípulos. Igreja e boa, essa é a mensagem de Jesus para nós. Não importa se tem Covid, se tem pandemia. Eu tenho falado lá para os meus irmãos que nós temos a oportunidade como nunca tivemos, apesar de termos sido pegos de tão surpreendentemente ano passado. Mas nós estamos entrando nas casas das pessoas. Pessoas que não vêm à igreja, mas a gente compartilha o link, a gente fala pelo WhatsApp, a gente prega. E isso me remeteu ao início da igreja, quando houve a perseguição. A condição dos nossos irmãos naquela época era muito pior, porque era a morte iminente. A gente está vivendo isso com a Covid. Mas Deus tem propósitos para a sua igreja. Deus não perdeu o controle. Eu digo sempre que eu não venci o Covid. Deus me curou do Covid. E o meu marido, ele não perdeu a vida para o Covid. Ele foi curado do Covid por Deus. Porque agora nada mais vai tocar a vida dele. Hoje mesmo, dia da esposa do pastor, eu recebi várias homenagens. Porque as pessoas ainda, eu me entendo ainda, eu não consigo dizer que eu sou viúva do pastor Marcos. Eu sou a esposa do pastor Marcos. E eu vou amá-lo até o fim. Até o dia que nós todos nos encontraremos na nossa pátria celestial. Porque esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Senão Deus nos salvaria e nos levaria. A razão de estarmos aqui é pregar esse evangelho. Porque as pessoas estão morrendo. A situação é terrível, irmãos. Deus me curou para anunciar. Eu já ganhei 4 vidas este mês. Falando dessa minha história assim. Eu tenho essa prática quando eu vou no supermercado, quando eu vou na farmácia. O momento que eu tenho, eu falo de Cristo. E quando eu disse: olha, eu perdi meu marido para a Covid, tem 20 dias. Tem quase um mês já, pastor, foi dia 28. Eu estou meio perdida.
E a pessoa, eu falei de Cristo, falei que Ele estava no céu, que Jesus morreu por ela. Você quer orar? Quero. Com lágrimas nos olhos. Uma atendente. Então, Deus quer usar você. Quer usar você em casa. Agora. Com o seu WhatsApp, às vezes gasta tanto tempo com tantas outras coisas. A vida é muito rápida. Eu pensei que eu tinha muita vida. A dor existe, porque foi uma separação. A falta é enorme. Eu acho que esse ano todo eu ainda vou estar vivenciando, porque eu vou voltar, eu ainda vou me deparar com muitas situações dele, de coisas dele. Mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está com a nossa igreja. Se Deus levou o pastor Marcos, eu tenho dito isso, é porque Deus quer agir através de nós. Marcos cumpriu a missão dele. Eu vou cumprir a minha. Eu até tenho sentido que eu não vou ter muito tempo aqui. Muitas pessoas estão sendo como que recolhidas. Hoje mesmo, um pastor de lá, muito amigo nosso, falou comigo, me consolou, assim que aconteceu. E na semana seguinte ele foi internado. Ele faleceu hoje da Covid. Eu tenho sentido, pastor Gedaías, nós conversamos aqui essa semana, que eu vou ter um ministério com viúvas. Porque são muitas esposas, não só em Recife, mas em todo o Brasil. Um colega de seminário nosso, oramos o ano passado inteiro, ele ficou 3 meses, não tinha nem 50 anos, e ele faleceu da Covid. A esposa dele falou comigo essa semana, lá de Roraima. Então eu sei que Deus, Ele quer fazer muito. Deus pode. Todos os louvores que cantaram aqui, eram louvores que Ele gostava. Me derramar, Ele tocava no nosso culto doméstico. E foi como se Deus estivesse falando comigo, irmãos. Está vendo, Mara? Está tudo sob controle. Marcos está aqui comigo. Marcos está bem. E eu vou fazer a obra através de ti. E Deus pode usar cada um de nós. O pastor me conheceu uma menina covarde, medrosa. Até para dirigir o culto eu tremia lá na igreja. Eu tinha nessa época, acho que 21 anos, 22 anos. Mas Deus ia botando as situações e eu ia fazendo. O Marcos me impulsionava. Ele sempre fez isso. Eu sempre digo que tudo que eu sou, eu devo a Deus e a vida do meu marido. Porque ele dizia uma frase. Se você quer que algo dure muito, plante vidas. E foi isso que ele fez até os seus 51 anos de idade. Um menino, um garoto, lindo, de olhos azuis. Meu lindinho, né, pastor? Como carinhosamente nós nos chamávamos. E eu sei que Deus, Ele está agindo através de nós. Irmãos, Deus não erra. Deus está no controle. Deus quer usar a igreja de Cristo. Ele falava muito, a igreja não é o templo, não é o santuário. A igreja somos nós, você aí em casa, aqui que estão, todos nós espalhados na face da terra. Se esse mundo ainda não acabou, é por causa do povo de Deus que está aqui para fazer essa obra. E Ele conta com você. Você tem boca? Fale, ore, interceda, ame a Deus, ame ao próximo e faça discípulos. Jesus não nos chamou para estarmos fazendo crentes, mas discípulos. E vou encerrar, acho que eu passei um pouquinho do tempo, com um texto que é o que tem me norteado agora. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé,
a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Isso está em Filipenses 1, 21 a 26. Eu fiquei por causa de vós, minha igreja amada, por causa das pessoas que estão se perdendo, por causa do Covid, por causa de tantas outras enfermidades, tantas outras situações que nós estamos vivendo. E boa, continue, avante, PIB de Beberibe, avante, Deus é conosco, Deus não erra, Deus não falha, e Ele quer que a gente faça discípulos. Que Deus nos abençoe. Amém.